Irmãos, é uma grande alegria estarmos juntos novamente para estudarmos um pouco a palavra de Deus, para adorarmos ao nosso Deus e queremos inicialmente fazer uma oração e dizer: Senhor, ilumina-nos conforme a tua vontade para o devido entendimento da tua palavra, Senhor. Irmãos, nós queremos meditar nesse dia a respeito de pandemia. Disse John Piper em um congresso ultimamente realizado do risco de jogarmos fora a nossa vida. Uma coisa é perder a vida, outra é jogar fora a nossa vida. A palavra de Deus diz, e eu convido os irmãos a conferirem na Bíblia, na epístola de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, que diz assim: Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aqui fala a respeito de uma vida renovada e da vida que cessa, porque é uma vida que se corrompe, que se destrói, que é finita. Irmãos, pensando em pandemia, queremos falar um pouco da pandemia na qual todos estamos inseridos. O mundo está nessa situação, o Brasil, as nossas cidades, bairros, a nossa igreja, as nossas casas, a nossa família. No mundo nós já temos mais de 6,5 milhões de pessoas contaminadas e umas 400 mil mortes. No Brasil, infectados uns 650 mil e já vieram a óbito mais de 35 mil pessoas. Uma pandemia é algo terrível e é esse o momento que nós estamos vivendo com esse coronavírus 19. Pensando por analogia, gostaria de fazer uma associação entre essa pandemia, vamos chamá-la de social, e uma pandemia espiritual. Do ponto de vista espiritual, qual é a origem da pandemia? É o pecado. Isso sob a permissão de Deus, porque Deus é soberano. O homem desobedeceu, quis ser igual a Deus, querendo ele mesmo estar no trono, no centro, no lugar do próprio Deus. Uma vida egocêntrica ao invés de uma vida teocêntrica. E se pensarmos com referência à contaminação? A contaminação começou em Adão. Foi o primeiro pecado no paraíso, no jardim do Éden, e proliferou-se criando como que uma contaminação geral. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. 1 João 1,8 também diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Estamos contaminados com o pecado. Começou em um indivíduo e propagou-se por toda a humanidade. Em Tiago 1,14 e 15 também diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Irmãos, em outras palavras, o homem peca por alguns motivos, mas um deles
é porque ele quer. Esse texto diz: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência é o forte desejo da carne. Agora, falando um pouco de uma analogia entre o que está ocorrendo nessa pandemia no mundo e no Brasil e pela palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento de fake news, notícias falsas. Devemos ter cuidado com essas notícias, senão nós estamos sujeitos a acreditar em tudo que é falado, em tudo que é veiculado na mídia. Acabamos, uma boa parte da população, acreditando em teorias mentirosas, revestidas da aparência da verdade. Acabamos acreditando em pessoas falsas, em pessoas mentirosas, traiçoeiras, sem Jesus Cristo, e até há problemas também com pessoas que são salvas, porém continuam pecadoras e que também se enganam, interpretam errado algumas situações e também mentem, porque creem em mentiras e acabam acreditando nelas. Mas a Bíblia diz que há uma verdade absoluta contrapondo com fake news, com notícias falsas. A verdade absoluta é a palavra de Deus e é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como nós podemos saber, então, o que procede da verdade ou da mentira? Irmãos, nós devemos buscar esse discernimento através da leitura da palavra de Deus e através da oração. Em Daniel tem um texto, Daniel 2:22, é fácil de gravar, Daniel 2:22, que diz assim: ele, o próprio Deus, ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Deus ilumina ou nos ilumina para que possamos ver adequadamente e ver a realidade. Nessa situação de pandemia, algumas questões básicas que ouvimos pelo noticiário, seja no rádio, na televisão, pela internet, nas redes sociais, algumas questões que marcam esse momento. Uma questão importante é a questão do isolamento. O que atualmente se diz sobre o isolamento social? E nós queremos fazer sempre um contraponto entre um aspecto da pandemia social, contrapondo com o que nós estamos chamando de pandemia espiritual. Do ponto de vista social, o isolamento, lamentavelmente, nós não estamos andando bem nessa questão. Há pessoas que não estão ligando para esse fator fundamental de respeito à própria vida e à vida alheia. Ainda, socialmente falando, há muitos rebeldes. É apregoado um distanciamento para fins de saúde. Mas espiritualmente, nós temos um ensino maravilhoso, que é o que diz o Salmo 133, verso 1: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Oxalá nós pudéssemos estar reunidos presencialmente, não estamos podendo ainda, mas mesmo distantes presencialmente, não estamos na igreja, mas estamos em igreja, reunidos e unidos. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Se pensarmos um outro enfoque muito tratado a respeito dessa epidemia, desse vírus, é a questão do remédio. Socialmente falando, como que está a pandemia
social em relação a um remédio. O Brasil está numa direção oposta à maioria dos países, porque ou o Brasil está contra o que o mundo está rejeitando, ou o Brasil está a favor de algo que ainda não está seguro quanto à sua eficácia. O fato é que o verdadeiro remédio ainda não foi descoberto. Nós oramos para que o Senhor possa esclarecer as nossas mentes, as mentes dos cientistas, as mentes dos governantes, para que possamos ter um direcionamento vindo do alto com relação à melhor solução nessa questão social de um remédio. E espiritualmente, o que nós poderíamos falar de um remédio para a nossa doença espiritual, para o nosso pecado, para a nossa contaminação com o pecado? Um remédio maravilhoso é o amor. É o amor de Deus. Ele nos amou primeiro. Que maravilha, sem mérito nenhum. É o amor e o desdobramento do amor. Nos evangelhos, nós vemos lá no livro de Marcos, capítulo 8, verso 30 e 31, o resumo da lei e dos mandamentos. Verso 30 diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Verso 31. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Que maravilha, irmãos, podermos usar como terapia o amor, a terapia do amor. Primeiro, nós recebemos gratuitamente, através da graça e da misericórdia de Deus, o seu amor para conosco. E devemos, numa forma horizontal, e devemos desdobrar esse amor numa forma vertical. E devemos desdobrar esse amor numa forma horizontal, dividindo esse amor ao próximo. Um outro aspecto também diariamente falado nas mídias é a questão da cura. Qual é a cura para essa pandemia? Socialmente falando, não há uma solução conhecida ainda. Há uma cegueira, quando muito uma miopia, mas não há ainda a evidência de um medicamento eficaz que venha a curar essa situação. E do ponto de vista espiritual, qual seria a cura eficaz para essa nossa contaminação com o pecado? É Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós devemos confiar no Senhor, nós devemos crer nele, nós devemos entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus, para que ele seja não só o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. Se ele será o Senhor, ou se ele é o Senhor, nós seremos e somos seus servos. E recebemos o Senhor Jesus pela misericórdia e pela graça. A Bíblia diz no livro de Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas poderíamos pensar, por meio da fé, então se eu tenho fé, sou eu que acesso o reino celestial. Mas não podemos esquecer, a fé é um dom gratuito que ele nos concede, ele, o nosso Deus. Portanto, se temos fé, é porque ele colocou fé em nossos corações. Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor. Também temos diariamente, os noticiários falam a respeito de prevenção. Como que podemos nos prevenir contra o coronavírus?
seria idealmente através de uma vacina. Essa vacina ainda não há. Há dezenas ou até um número maior ainda, mais de 200 cientistas estudando profundamente a criação de uma vacina eficaz. O fato é que ela não há ainda. Só há ações atenuantes de isolamento, de higiene. Mas espiritualmente, nós podemos fazer algo para ajudar nessa questão contra o pecado? Podemos. Lá no Salmo 119, verso 11, a Bíblia diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, irmãos, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa razão, através da nossa fé, ela direciona o nosso agir. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Guardando a palavra de Deus no nosso coração, temos uma prevenção contra o pecado. Sempre em oração, sempre na dependência do Senhor, sempre confiando que Ele pode e Ele nos ajuda. A palavra de Deus nos garante que Ele inclina os ouvidos e ouve as nossas orações. Que nós estejamos atentos nessa questão de nos prevenir contra o pecado. O pecado desonra a Deus, desagrada a Deus, é um ato de rebeldia, é um ato de desobediência. E a nossa oração é para que nós cresçamos no conhecimento da palavra, para melhor obedecermos ao nosso Deus e termos uma vida mais plena, mais abundante diante do Senhor e dentro da sua vontade. Finalmente, irmãos, voltando no texto inicial, hoje nós temos a possibilidade até de ter um texto aqui, um endereço bíblico de um texto mnemônico, ou seja, de fácil memorização, que é Coríntios 4,16. Opa, Coríntios, primeira ou segunda Coríntios? Está na primeira epístola ou na segunda epístola? Capítulo 4, verso 16. Irmãos, nas duas epístolas, nós vamos verificar 2 Coríntios 4,16 e também 1 Coríntios 4,16. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. É claro, vão passando os anos em situação natural, até com o decorrer da idade, o corpo vai sofrendo, o corpo vai tendo mais limites, o corpo pode ter enfermidades, mas nessa situação de pandemia, todos ficam mais vulneráveis. Então, no aspecto físico dessa corrupção do corpo, ou desse desmantelamento da saúde plena do corpo, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. É isso que nós buscamos, estando na presença de Deus, uma renovação dia a dia diante do nosso Deus. Como que nos corrompemos? Com o pecado, com essa contaminação, através do mundo, através das tentações, embora lembrando, o Senhor não dá tentação maior, Ele não permite tentação maior do que nós podemos suportar. Mas nós temos esses fatores que contribuem para essa pandemia do pecado. O mundo, as tentações, o próprio inimigo que luta contra as nossas vidas, contra a nossa aproximação para com Deus.
e, como vimos antes, as nossas próprias concupiscências. São fatores que nos corrompem. É o desejo da carne. É a nossa vontade, é a vontade de estarmos no centro do trono e não Deus nesse trono. De novo, é o egoísmo versus ter o nosso Deus no centro. Seria o teocentrismo. Então, isso está em 2 Coríntios 4,16. E 1 Coríntios 4,16 diz assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, disse o apóstolo Paulo, como eu sou de Cristo. Traduzido e consta em outras traduções, em outros versículos. Irmãos, nós devemos ter renovação em Cristo e imitá-lo. Ele é que reacende a nossa vida. A vida se dá, não é separada em uma vida secular e uma vida espiritual. Não, a vida é uma só e é espiritual. E essa renovação nós devemos buscar em Cristo e imitá-lo diariamente. Como? Lendo a palavra, não é só lendo. Alguém já viu na Bíblia um texto onde está escrito leia a Bíblia? Na verdade está escrito algo mais profundo. Está escrito examine as Escrituras, medite na palavra de Deus. Então, lendo a palavra, meditando, examinando, orando, voltando à prática de nos ajoelhar, jejuar, termos um tempo individual com Deus, um tempo em família. Agora estamos mais em casa, o resgate dos nossos cultos domésticos. Então, voltando, lendo, examinando e meditando na palavra, orando, amando, servindo, obedecendo ao nosso Deus, amando ao próximo também. Isso faz parte desse contexto de renovação espiritual e de imitarmos ao Senhor Jesus. Como que nós amamos ao próximo e quais são as pessoas que são o nosso próximo? Desculpe a redundância, mas o nosso próximo, mais próximo, são aqueles que estão dentro de casa. O esposo, a esposa, o filho, a filha, o pai, a mãe, o irmão sanguíneo, outros parentes que moram juntos. Então, irmãos, nós devemos exalar o perfume de Cristo. É difícil, não é fácil, mas é necessário. É isso que o Senhor espera de nós, dizendo que devemos imitá-lo. Isso pode estar além da nossa casa e deve estar na nossa família, no trabalho, na escola, na vizinhança, na igreja, na sociedade, as pessoas com que nos relacionamos. Nós devemos desdobrar, como já dissemos, esse amor vertical para com Deus e horizontal para com o nosso próximo. Devemos obedecer aos mandamentos com alegria. Devemos praticar o fruto do Espírito Santo. Ele é subdividido em 9 partes. Nós vemos lá o amor, devemos praticar o amor. A alegria, devemos ter uma vida alegre. É tão maravilhoso pensar que mesmo em tempos de pandemia, Deus nos concede diariamente segurança, o despertar, que é um novo dia. Ele nos concede harmonia, nos concede alegria. Que maravilha! Então, o fruto do Espírito em suas partes, devemos praticar o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não é fácil, é difícil, mas é possível com a ajuda do nosso Senhor, com a ajuda do nosso Deus. Concluindo, irmãos, não precisamos e não devemos ficar fortemente abalados com esta pandemia. Alguns
desesperados, temerosos. A Bíblia diz que no amor não há temor, porque o amor lança fora o temor. Deus é amor. Em Deus, nós podemos ter esses sentimentos controlados e assegurados pelo próprio Deus. Não precisamos e não devemos entrar em desespero. Hebreus 13:5, concluindo, diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Que maravilha, irmãos, saber uma promessa tão gloriosa de que o Senhor nunca, jamais nos abandona. Confiemos no Senhor, mesmo nesse período de pandemia, ou poderíamos até enfatizar, especialmente nesse momento de pandemia. Que Deus nos proteja neste período pandêmico. Podemos e devemos fazer a nossa parte, mas sabendo que o Senhor é soberano e nossas vidas estão nas mãos dele. E além dos cuidados desta pandemia social, nós devemos pensar também e pedir ao nosso Deus que nos ajude nesse, vamos chamar assim, no tratamento da pandemia espiritual, para que façamos o que é certo e deixemos de fazer o que é errado. Em nome do Senhor Jesus e para a glória dele, vamos ter uma oração final. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, pedimos que o Senhor derrame, ó Deus, proteção, derrame saúde, derrame entendimento correto, derrame, ó Deus, o sustento, derrame, ó Deus, direção para cada família, para cada um, enfim, derrame as tuas bênçãos sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.